Pertencimento, enfim, eu, eu e muitas pessoas próximas percebo que caem numa ilusão de que para pertencer eu preciso ser igual aos demais, né? Eu preciso pensar e me vestir, me portar, enfim, como as pessoas daquele grupo fazem para ser parte. E fazendo isso eu só vou estar me machucando, eu só vou estar me ferindo, e eu não vou estar verdadeiramente pertencendo àquele grupo, né? Eu vou estar de uma maneira bem superficial e ilusória, né, fazendo parte, porque eu não vou estar sendo respeitado, eu não vou estar sendo visto, eu não vou estar sendo honrado. E é aí que eu verdadeiramente pertenço a um grupo, né? Quando eu sou visto, quando eu sou respeitado, quando eu sou honrado, apesar das minhas diferenças, apesar de ter algumas opiniões diferentes, apesar de ter alguns pontos de vista que divergem daqueles dos demais, né? Ali sim eu pertenço ao grupo, porque eu vou estar pertencendo com a minha individualidade, com as minhas características que me tornam único dentro daquele grupo, né? Seja ele família, seja ele trabalho, amigos, enfim, independente do grupo que a gente está aqui conversando sobre. Isso às vezes custa um pouco para ter esse discernimento, para ter esse conceito mais clareado, né? Porque é natural do ser humano a busca por pertencimento, né? A busca por fazer parte. E quando ela vem de um ponto onde eu preciso me igualar aos demais para daí sim fazer parte, eu só trago sofrimento para mim mesmo, né? Eu só retardo o meu próprio processo evolutivo enquanto espírito aqui encarnado num corpo físico, né? Porque eu vou estar correndo, literalmente, né? Correndo atrás de coisas que não agregam nada para mim. Eu vou estar perdendo meu tempo, eu vou estar investindo minha energia, minha atenção, meu foco em algo que é completamente supérfluo, em algo que não cria vínculo algum com nada, né? E em contrapartida, né, quando eu aceito as minhas diferenças, quando eu aceito as minhas imperfeições e encontro pessoas que respeitam e honram a minha pessoa, apesar dessas imperfeições, aí sim eu consigo pertencer de fato, aí sim eu consigo honrar meu espírito, minha alma, e consigo traçar uma jornada muito mais agradável aqui na Terra, né? Consigo ter um ciclo, um caminhar evolutivo muito mais bacana aqui, porque minhas diferenças, digamos assim, vão estar sendo honradas, né? A minha humanidade vai estar sendo honrada apesar das minhas diferenças também. Então eu consigo criar vínculos verdadeiros através disso, porque eu fujo das características supérfluas para pertencer, né? Eu acabo pertencendo de uma maneira muito mais verdadeira, muito mais profunda e não condicionada a ter posicionamentos, opiniões A, B ou C. É isso, não sei se ficou claro, tá difícil pronunciar algumas palavras, mas que acima de tudo a gente possa nos aceitar, né, para que a gente possa pertencer a nós mesmos em primeiro lugar, para daí sim, a partir disso, buscar pertencer a grupos externos, porque se eu não me aceito como eu sou, se eu não me honro da maneira como eu sou, como eu estou sendo naquele momento, né, porque também a forma como eu sou, ela transita ao longo da nossa vida. A gente não se mantém exatamente igual do momento do nascimento até o momento do desencarne, né? A gente vai mudando de opiniões, de pontos de vista, de nossa consciência, né? Gostaríamos muito que a nossa consciência, né, seguisse evoluindo, e essa evolução vai trazer como consequência posicionamentos diferentes acerca das temáticas que envolvem a vida humana. Então, que a gente possa aceitar isso também em nós, né? Essa efemeridade que é intrínseca à condição humana, à condição
de alma evoluindo, relembrando quem ela verdadeiramente é aqui dentro de um corpo físico. Então é isso, que a gente possa pertencer, que a gente possa aceitar as nossas diferenças, né? Pertencendo a nós mesmos, honrando a nossa pessoa, para a partir disso interagir com a sociedade, interagir com o coletivo, interagir com os grupos que fazem parte da nossa vida cotidiana de uma maneira mais tranquila, mais verdadeira, mais verdadeira, né? Mais humana, mais conectada, mais enraizada. É isso.